Tudo bom, pessoal? Saiu uma publicação da Infomoney, eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo, onde ela elenca ali os 10 países mais seguros do mundo. Eu concordo em algumas coisas com a Infomoney, discordo de algumas coisas da Infomoney, principalmente porque eu tenho muito contato com esses países, ou morei nesses países, ou moro em um desses países. Então eu tenho algumas situações que eu quero explicar para vocês, mas eu acho que sim, essa lista aqui ela é bem realista, ela traz muita informação bacana, mas ela deixa algumas coisas de fora que eu quero discutir com você, principalmente com você que pensa em mudar de país. Às vezes, as pessoas, eu converso muito com pessoas todos os dias, e a principal alegação que as pessoas têm é, sem dúvida, a instabilidade econômica que existe no Brasil, a instabilidade política que existe no Brasil, nessa mesma ordem, e terceiro, a instabilidade jurídica, principalmente quando você fala na questão processual, com decisões absurdas, juízes bebendo durante a audiência, outros que nem leem os processos e mandam estagiário fazer uma sentença, e essa sentença vem sem pé nem cabeça. Então a gente começa a perceber que o Brasil realmente vem tomando alguns rumos que são, no mínimo, desconfortáveis para o cidadão de bem que tenta trabalhar e tenta ter uma vida digna com a sua família. Vem se tornando cada vez mais difícil no Brasil. Mas eu tenho muitas críticas a fazer com relação a esses países. Então vamos à tabela da Infomoney. Eu vou pedir para ele colocar a tabela aqui com os 10 primeiros, mas eu vou ler que está no fundo da minha tela aqui. Bom, primeiro lugar, ele coloca aqui Islândia. Eu já estive em Reykjavik em algumas vezes, umas 4, 5 vezes. É um lugar maravilhoso. No frio é muito frio, no calor é também muito frio, mas é um lugar assim muito bacana. Por que que a gente tem uma baixíssima taxa de criminalidade na Islândia? Principalmente Reykjavik, né? Islândia, vamos dizer, a grande maioria da população está naquela região ali de Reykjavik. Então, porque o resto é congelado, né? Não contamos com pinguins e nem contamos com os leões marinhos. Mas ali nós temos uma comunidade, ela é muito próxima. O número de habitantes é muito baixo. Então, praticamente todo mundo sabe quem é todo mundo ou conhece todo mundo. Se você não sabe quem é e nem conhece, possivelmente você é um forasteiro ali, né? Então é muito difícil as pessoas cometerem crimes, porque elas sabem que elas vão ser facilmente reconhecidas. Então eu acho que se nós colocarmos aqui a região da Islândia com essa pontuação de 1161, que é o que eles colocaram aqui, eu acho que não é nem justo para os outros países, porque a população é pequena, o país, a grande parte dele é não povoado, e obviamente ali a maioria das pessoas sabem quem são, estão ali há muitos anos. Eu não conheci muitas pessoas na minha vida, na verdade eu não conheci ninguém na minha vida que falasse, meu sonho é morar na Islândia. Então, sinceramente, eu não colocaria a Islândia como um ponto de referência, porque é muito fácil, né? Se você pegar aí, por exemplo, ali aquela ilha, a ilha mais isolada do mundo, eu não sei o que, do norte lá, esqueci o nome da ilha. Se alguém lembrar o nome da ilha, coloca aqui embaixo. Se a gente pegar aquela ilha, só tem nativos ali, obviamente, a taxa de violência, de roubos, de crimes, de homicídios, ela é muito pequena, né? Então, eu não colocaria a Islândia no primeiro lugar por causa disso, tá? Mas, sem dúvida, é um lugar muito seguro. Se você quiser morar para lá, se você quiser criar pinguins. Nova Zelândia. Bom, tá em segundo lugar. Aí a gente começa a ficar séria a coisa, tá? Porque Nova Zelândia tem aí uma estrutura um pouco maior, tá muito perto da Austrália, tem uma influência muito grande ali daquela região. Eu acho que Nova Zelândia é um lugar muito bacana. O grande problema de Nova Zelândia é a distância do mundo. Parece que Nova Zelândia está num outro planeta. Qualquer coisa que você queira fazer em Nova Zelândia, você vai pegar aí muitas, muitas, muitas horas de voo, muitas conexões, e isso acaba dificultando bastante aí o acesso, mas sem dúvida nenhuma é um lugar muito bacana. Conheço pessoas que moram lá em New Zealand, que é um lugar muito legal, então sem dúvida nenhuma merece isso daqui, porque é um país top mesmo. Terceiro, Suíça. Caramba, Suíça tá 15 minutos de onde meu filho tá morando. Eu estive N vezes na Suíça, conheço muito a Suíça. Como disse um amigo meu até na semana retrasada, onde eu mandei uma mensagem para ele, falou, cadê o Rafa? O Rafa tá na Suíça. Ele até falou, a Suíça é uma fairy tale, né? É um conto de fadas. E realmente a Suíça é um conto de fadas. Lugares lindos, maravilhosos, as pessoas muito, muito educadas, às vezes um pouco prepotentes, mas muito educadas. É um lugar onde você tem uma qualidade de vida muito bacana se você não tiver grandes expectativas. Se você quiser ser milionário, bilionário e achar que você vai ganhar muito dinheiro na Suíça, possivelmente não. O custo de vida é alto. O padrão que as pessoas vivem ali é um padrão médio
e a grande maioria, na verdade, e não tem grandes expectativas de sair disso, né? Então não crie, eu vou para a Suíça para ganhar dinheiro. Não, eu vou para a Suíça porque tem paisagens maravilhosas, tem lugares lindos. Muitas pessoas não conhecem, eu costumo sempre referir para as pessoas, você fala em Suíça, você vai falar Geneva, né? Você vai pensar nos grandes centros. Eu sugiro a vocês Interlaken, é um lugar muito bacana. Próxima vez que eu for para lá com meu filho, eu vou tentar gravar um vídeo para vocês, se chama Interlaken. Vão para lá e vocês vão se surpreender com as belezas que tem naquela região, certo? Mas Suíça merece sim estar aí no segundo lugar, porque eu já tirei a Islândia. Nós vamos chegar no Brasil, nós vamos chegar nos Estados Unidos. Então continua aqui, eu quero ver a opinião de vocês. Depois ele vem aqui, Eslovênia, eu não conheço Eslovênia. Irlanda é muito bacana, eu conheço Irlanda, super legal, merece sim estar aí na quarta, quinta posição. Áustria é um lugar que ele tem muitas semelhanças com a Suíça. Então, eu acredito que a gente pode imaginar aí o mesmo nível de educação, o mesmo nível de cultura, o mesmo nível de às vezes até no mesmo custo de padrão de vida, mas também não é um lugar onde você vai para trabalhar para ficar rico. Portugal, eu concordo e discordo, porque é o seguinte, Portugal é um lugar onde você tem muita segurança pública, assim, pública eu não digo, mas assim, muita segurança no geral, não só segurança pública, é isso que eu quero dizer. É um lugar muito bacana, mas você tem outros lugares ali que também tem uma grande segurança, e que tem uma qualidade um pouco melhor do que Portugal, né? Então, por exemplo, se você for para a própria Áustria, para a própria Suíça, para a França, mamãe, né? Mas para a França você vai ter aí uma segurança legal, uma qualidade de vida. Eu não estou falando de segurança só, estou falando de qualidade de vida como um todo. Você tem ali o sul da França, principalmente, o norte da Itália, principalmente. Você vai ter muito mais coisas agregando do que Portugal propriamente dito, né? Eu acho que Portugal ele é muito legal, ele tem muita segurança, mas ele tem um mercado muito travado para você ganhar dinheiro, por exemplo, para você trabalhar, por exemplo. Não adianta você morar, se você quer morar num lugar seguro e não está preocupado com dinheiro, poxa, pega uma cidadezinha aí do interior do São Paulo, Nordeste, de onde você quiser aí que você queira, que a primeira cidade esteja pelo menos a 150 quilômetros de onde você está, ninguém vai bater na porta da tua casa para te roubar ou para te agredir, ou você não vai nem ver o que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que a qualidade de vida, ela engloba várias coisas, inclusive segurança pública, inclusive capacidade de você crescer, investir e ganhar dinheiro e sustentar a sua família e dar à sua família, principalmente, aquela perspectiva que você busca. Sem dúvida nenhuma, ensino em Portugal é muito legal, ensino na Europa, como geral, ele costuma ser barato para quem é cidadão daquele país. Enfim, eu concordo com Portugal, mas eu colocaria outros países na mesma linha de Portugal. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Mas Portugal está em sétimo aqui na lista da Infomoney. Eu colocaria Portugal em sexto, porque como eu disse para vocês, Islândia para mim não foi referência para estrutura. Singapura sem dúvida, amo Singapura, adoro Singapura, é um lugar maravilhoso. O Eduardo Severin morou muitos anos em Singapura. Quem não sabe quem é o Eduardo Severin, é o ex-sócio do Facebook, um dos fundadores do Facebook brasileiro, um dos caras mais ricos do Brasil. Morou em Singapura há muitos anos. Singapura é um grande hub de negócios, é um grande ponto de encontro de grandes empresários. Então, sem dúvida nenhuma, ali é um lugar super bacana, seguro, principalmente para você que quer fazer dinheiro. Finlândia, eu não conheço. E vamos falar do Japão. Japão está em 10º lugar pela lista da Infomoney, estaria em 9º pela minha lista. Eu colocaria outros países na frente do Japão em questão de segurança, em questão de oportunidade, sem dúvida nenhuma, inclusive em questão de qualidade de vida, né? Eu acho que uma questão que eu posso criticar bastante, ou questionar, não é criticar, porque eu não tenho direito de criticar nada, seria a qualidade de vida do japonês. O japonês ele está acostumado, como o Japão é um país desse tamanho, muito populoso, onde você tem aí espaços muito pequenos, que as pessoas acabam alugando por um custo de vida muito alto, né? Então você tem espaço muito pequeno, custo de vida muito alto, muito trabalho, com uma remuneração ok para padrão japonês, mas para padrão mundial, mas para padrão japonês não é tanta coisa. Para você gastar o seu salário inteiro por melhor que você ganhe no Japão, é muito fácil. Então, isso é um ponto que eu não sei se eu colocaria em 10º lugar, porque eu tenho outras
outros países acima dele que eu acho que dão para vocês um melhor equilíbrio desse custo de vida e com essa qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo busca, pelo menos é o que eu busco na minha vida, né? É o custo com a qualidade. Você não precisa ser bilionário. Eu não tenho anseio de ser bilionário, não quero ficar ostentando, nunca foi de mim fazer isso. Eu raramente gravo vídeo com corrente, relógio, é muito difícil fazer isso, não mostro basicamente nada do que eu tenho na minha vida, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Mas você precisa ter uma qualidade de vida, uma tranquilidade para os seus filhos poderem sair, se divertir, você poder dormir tranquilo, sem grandes preocupações de que, meu Deus do céu, né, estou no Rio de Janeiro, estou numa grande capital do Brasil, onde a taxa de violência e criminalidade, ela extrapola os números reais. E vocês vão ver, vocês vão se surpreender com os outros, calma aí. Aí, fechamos o 10º, tá? Eu colocaria outros países nessa lista, que eu acho que tem vários outros países muito legais aí também, seguros, tranquilos, com outras oportunidades, mas vamos falar agora do Brasil. E aí eu abri uma outra lista aqui, onde eu fiz uma outra pesquisa e eu vou falar rápido dela para vocês. Um exemplo aqui para vocês. Itália, por exemplo, ela está na 35ª posição, né? Eu não colocaria Itália na 35ª. Eu colocaria Itália... se você pensar na Itália como um todo, talvez 35ª. Né? Mas se você pensar na Itália como os italianos enxergam, o italiano enxerga, você é do norte, você é do centro, você é do sul. O italiano enxerga 3 Itálias, tá? E aí ele enxerga as ilhas também, que são outra coisa à parte. Mas se você for olhar para a Itália, principalmente Itália Norte, você vai ter uma realidade bem diferente. Comenta aqui, se você mora na Itália, se o que eu estou falando faz sentido para você. A Itália Norte ela tem uma realidade diferente. Muitas pessoas saem da Itália e vão trabalhar na Suíça, porque o salário na Suíça é maior e o custo de vida na Itália é menor, com um nível de segurança muito bacana. Tá? Você morar no norte da Itália, tirando grandes centros, se você for ali para a região de Milão, por exemplo, se você for ali para a região onde tem a estação do trem, você vai perceber que na estação do trem tem um posto do exército, com um tanque de guerra do exército e soldados armados, e você tem uma série de imigrantes ali, você percebe nitidamente que são imigrantes, que estão vivendo ali numa condição de homeless. Às vezes fumando uma maconha, meio bêbado, meio drogado, meio louco, mas assim, você não vê a violência acontecendo ali. Pelo menos eu falo da minha experiência para vocês. Mas existem outros lugares aí desses grandes centros que existem aí os pickpocketings, que existem aí os thefts, que existem aí os pequenos crimes que você vê acontecendo. Violência, propriamente dito, a gente vê poucas notícias, tá? Então, e aí eu tô falando de um grande centro, mas se você pegar as outras cidades ali em volta, né? Se você for pegar ali região de Gênova, Portofino, for subindo ali para Torino, ou mais para sentido da França, ali, pegar Ventimiglia, onde tem muita gente de Ventimiglia que é quase na fronteira com a França, que trabalha inclusive ali em Roquebrune-Carpartin ou até em Mônaco, onde os salários são muito maiores, essas pessoas têm uma qualidade de vida diferente, tá? Porque elas ganham mais e vivem com um custo de vida muito menor. Se você pegar mais norte da Itália, você vai pegar muitas mais norte, sentido Suíça. Você vai pegar muitas cidades ali que são cidades industriais, né? Então você vai pegar ali áreas que têm grande industrialização, que são grandes pontos são cidades dormitórios, né? Como os Alphavilles ali em São Paulo. Você tem as pessoas que têm dinheiro, elas têm escritório em Milão, mas elas moram nessas cidades satélites, porque elas não querem ver o caos de grandes metrópoles, de grandes movimentos, de grande trânsito e tudo mais, até porque as cidades na Itália, as estradinhas são tudo 2 pistas, com sorte, tá? 2 indo para a mesma direção, geralmente é uma que vai, uma que vem sem acostamento. Então, são muito boas, mas é uma que vai, uma que vem sem acostamento. Então, esse tipo de local não dá para você comparar com do centro-sul da Itália, que é uma outra cultura, até um outro dialeto, tá? Então eu colocaria alguns pontos ali. Eu discordo dessa 35ª, se nós formos separar como o italiano separa. Se nós formos imaginar como um todo, que é o que o estudo está fazendo, 35ª, principalmente ali por causa de Roma para baixo, é uma Itália diferente. É muito bonito, tudo muito bonito, mas é uma Itália diferente, tá?
Aí vamos para a Argentina, onde eu fiz a pesquisa aqui. Argentina, 46ª posição. Se eu concordo com isso? Concordo, concordo. Eu tive centenas eu não digo, mas muitas dezenas de vezes na Argentina, em vários lugares da Argentina, a passeio, a trabalho, muitos anos atrás, recentemente, conheço bem ali, principalmente a região ali de Buenos Aires. Sempre andei à noite a pé ali, nunca tive problema, tá? Nunca. Nunca nem me senti inseguro ali. Então, sem dúvida nenhuma, é um lugar legal. Mas para você ganhar dinheiro na Argentina, nós sabemos que não está no melhor momento. Então, entre segurança e custo de vida, eu não colocaria nem a Argentina nessa lista, tá? E aí nós vamos para a China, que muita gente pergunta da China, como é que é a China? A China está no 118º lugar. Vocês têm ideia da quantidade de pessoas que tem na China? E eu falo isso várias vezes para vocês. Quem imagina a China como nas grandes metrópoles chinesas, né? As pessoas todas organizadinhas, tudo limpinho, bonitinho. Não é assim. Isso, quem vê, é aquela pessoa apaixonada pelo chinês, que geralmente faz negócio com o chinês e que está vendendo alguma coisa atrelada ao chinês e ganha dinheiro com isso. A realidade da China é outra coisa. Pega essas grandes capitais, sai 50 quilômetros dela, e aí você vai ver o que é realmente a China. 1,5 bi de habitantes. Você está vendo ali algumas dezenas de milhões, talvez, dentro de uma grande capital. Mas quando você sai para o interior, que é onde... O interior não, sai 50 quilômetros, né? Sai São Paulo, sei lá, Mogi das Cruzes. Você não precisa nem ir muito longe. Santa Isabel ali, né? Você não precisa nem ir muito longe. São Paulo, Guarulhos. Você já vai ver uma cidade, uma realidade totalmente diferente da China, que é essa realidade aqui que colocou a China em 118º lugar, ok? Brasil, vamos falar do Brasilzão. Aí é onde a coisa pega. Brasil está na 124ª posição, 124. Quantos países tem no mundo? Preocupa, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma altíssima taxa de crime violento. E não vamos pensar só em Rio de Janeiro, não, tá? Se você for para São Paulo, se você for para Nordeste, se eu, nascido, criado em São Paulo, vivi 28 anos da minha vida em São Paulo, tenho 51. Se você falar para mim, Daniel, você tem coragem de sair à noite em São Paulo e dirigir em São Paulo? Depende do bairro, eu tenho. Conhecendo bem, tá? Mas se você não conhece bem, pode ser um grande problema para você. É isso que eu estou dizendo para vocês. Né? Você tem tanta insegurança que é muito difícil você criar um filho nesse lugar. É muito difícil você acreditar que você vai estar protegido. E não só protegido na questão da segurança pública, mas também protegido na questão jurídica, também protegido na questão econômica, também seu negócio vai estar protegido. Eu tive uma conversa com uma pessoa que marcou uma reunião comigo, e ele tem uma padaria e uma lanchonete. Né? Um faz só pães, doces, e o outro é lanchonete tipo restaurante mesmo, que serve prato feito na hora do almoço, que faz sanduíche, esse tipo de coisa. Tem dois, num determinado bairro em São Paulo. Ele me contou que nos últimos 30 dias ele foi assaltado 5 vezes nos dois, né? Em total, juntando os assaltos que tiveram nos dois, 5 vezes. Vamos imaginar que ele tem aí um faturamento nesse comércio dele de, sei lá, 50 mil por mês. E cada vez que alguém assalta, que leve dinheiro do caixa, cartão de crédito vai ser difícil pegar, né, faturamento, mas dinheiro do caixa, um produto, outra coisa, que ele tem um prejuízo aí de 10 mil reais por mês com esses roubos, com essas loucuras que acontecem lá. Nós estamos falando em 20% a menos do salário dele, né? Mas o faturamento dele engloba isso. E o governo brasileiro, ele cobra sobre o seu faturamento, não sobre o seu lucro líquido real, entendeu? Não é sobre o que você realmente sobrou. Ou seja, o que você faturou, inclusive o que foi roubado, você vai pagar imposto sobre isso. Você paga imposto do ladrão no Brasil, tá? Paga imposto para o ladrão. O ladrão não precisa nem declarar, porque ele não vai mesmo. Mas de qualquer jeito, se ele declarasse, você já pagou o imposto dele. Percebem qual é o grande problema do Brasil? É uma coisa atrelada na outra. A insegurança pública, a insegurança jurídica e a insegurança econômica do país. E aí imagina que numa situação dessa daí, um ladrão desse, ladrão, bandido,
entrou no comércio dessa pessoa e, sei lá, deu uma coronhada na cabeça do chapeiro. O chapeiro estava lá na chapa, eu quero um misto quente. Aí ele botou um tomate, virou um bauru, o ladrão ficou bravo e deu uma coronhada na cabeça dele. Se esse cara for mal intencionado e ele entrar com uma ação trabalhista contra o dono da lanchonete, contra o proprietário da lanchonete, contra o chefe dele, ele vai ganhar uma indenização. E a pessoa vai pagar a indenização pela coronhada que o bandido deu logo após roubar o dinheiro desta mesma pessoa. Percebe? É muito doida essa questão do Brasil. Né? A gente começa a ver as leis, a gente começa a ver. Não as leis protegem isso. Mas a aplicação da lei, a interpretação que, infelizmente, o judiciário tem dado para esse tipo de situação é muito complicado para a pessoa ficar no Brasil. E hoje, você, empresário, trabalha para sobreviver. Se você não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para sobreviver, é diferente. Você pega o lucro do mês que vem, usa esse mês e no mês que vem você pede um empréstimo para o banco poder custear a sua operação do mês seguinte para você ter um lucro para bancar a conta do mês anterior. Esta é a realidade do brasileiro. É a insegurança jurídica, insegurança pública e a insegurança política e econômica. Né? Então esse é o ponto. Mas olha que curioso. Por último, eu fiz um levantamento dos Estados Unidos. Estados Unidos está na 134ª posição. E por que ele está nisso? Se você fizer uma pesquisa sobre o número de homicídios, inclusive a Casa Branca publicou aí na semana passada, o número de homicídios nos Estados Unidos bateu recorde. Não é verdade, tá? Não é verdade, isso é mentira. Eu vou te explicar por quê. Bateu um recorde? Bom, bateu um recorde, mas se você pegar nos últimos 30 anos, pesquisa aí no ChatGPT, por favor. Nos últimos 30 anos, esse número de homicídios, ele vem caindo um percentual normal, ano a ano. Não é uma coisa que foi mérito exclusivo deste governo, porque na outra vez que ele foi presidente também, eu não posso falar o nome do presidente, porque senão o vídeo não entrega, mas ele também fez, e o seguinte também fez, e o anterior também fez. O percentual é basicamente o mesmo da queda. Então isso, eu não enxergo isso como um mérito do presidente, né? Eu enxergo isso como uma queda normal, natural, como vem caindo nos últimos 30 anos, e por favor, pesquisem isso para vocês entenderem. Porém, nós tivemos um aumento absurdo de violência por destemperança das pessoas. Pesquisem isso, por favor. As pessoas aqui nos Estados Unidos, elas estão mais nervosas, mais irritadas, mais frustradas. Porque estão pagando mais de combustível, porque estão gastando mais no custo de vida, porque o valor do supermercado aumentou, porque o combustível aumentou por causa da briga com o Irã. E não importa o que o presidente falar, porque ninguém acredita no que ele está falando, porque ele fala uma coisa hoje de manhã, amanhã muda de novo, e ele fala que vai fazer uma coisa e ele faz outra, aí ele vai dizer uma... Isso gera uma instabilidade muito grande na economia, e obviamente as pessoas elas se acostumam a irem administrando aquela conta a mais que chegou no bolso delas. Só que no dia a dia, se você está acostumado a sobrar um dinheiro na sua conta, todo mês, para você uma vez por mês ir com seus amigos, comprar um fadinho de cerveja, 2 picanhas, colocar numa churrasqueira e ficar jogando conversa fora com 4, 5 amigos, aquilo é o seu momento de desabafo e aquilo é o seu momento de tranquilidade. Quando você vive numa classe média-baixa, que é a grande maioria, numa classe média-baixa, que aquele dinheiro faz uma diferença e você está vendo aquele dinheiro ir para um combustível, você começa a perceber que eu estou gastando dinheiro que eu gastava para relaxar, eu estou gastando para ir trabalhar. Então eu já não vou trabalhar muito feliz. E a gente começa a perceber, eu percebi isso aqui, tá? Eu tenho percebido isso constantemente. Cada vez mais as pessoas estressadas no trânsito, cada vez mais acidentes de trânsito, cada vez mais road rage, onde as pessoas estão brigando muito, se xingando muito no trânsito. E isso tem gerado um aumento de crimes violentos relacionados à briga de trânsito e relacionados a essa insanidade que, infelizmente, a gente vê nos Estados Unidos há décadas e é muito difícil um governo, e aí eu diria até governo estadual, resolver isso, que são esses malucos que resolvem ir em escolas atirar nas pessoas, porque tirando uma nota baixa tem um problema com o professor e acabam atirando em todo mundo que está por ali. Eu acho que esse tipo de pessoa,
ela já deveria ter sido detectada antes dela cometer isso, né? Se nós tivéssemos dentro das escolas aí um acompanhamento mais próximo dessas pessoas problemáticas e um direcionamento dessas pessoas problemáticas para lugares mais problemáticos, né, lugares mais fora da comunidade normal, a gente teria uma redução nisso, mas infelizmente a gente não vê. E isso não entra nesse rol de crimes que são colocados como homicídios. Ele entra como homicídio, mas ele entra dentro de uma outra categoria, por isso que o número ele vem caindo, porque obviamente os crimes violentos de homicídios, de um brigar com o outro e simplesmente matar por causa de gangue, isso tá realmente caindo há 30 anos, não é agora, ok? Então, infelizmente, os Estados Unidos está na 134ª posição nessa questão. Mas, quando nós falamos de economia, quando nós falamos de... Eu não diria nem economia, porque a economia do país, os Estados Unidos já passou por várias crises, né? Eu mesmo vivi algumas delas dentro dos Estados Unidos. Uma das piores que eu vi foi em 2008. Todo mundo lembra dessa crise aí. O Brasil demorou 4 anos para sair dela, os Estados Unidos saiu em 6 meses. Por quê? Porque o país está acostumado, a economia não está legal, imprime dinheiro. Pronto, imprime dinheiro, depois a gente recolhe o dinheiro aos poucos e a gente imprime de novo se for necessário e a gente recolhe depois aos poucos e assim a coisa vai indo e vai fazendo. Ah, mas eu tenho uma dívida de 31 trilhões, vem me cobrar. Eu tenho 7 porta-aviões aqui, eu acho que são 11, né? Eu tenho 7, 11 porta-aviões. São 7 fleets, né? 11 porta-aviões. Vem me cobrar, né? Então, assim, é muito fácil para os Estados Unidos equilibrar a economia. E isso é o que motiva muitas pessoas a se estruturarem e pensarem, poxa, se eu vou para um país, se o meu país ele oferece insegurança pública, de serviço de segurança pública mesmo, insegurança jurídica, insegurança econômica, poxa, o outro nem é tão ruim assim, porque os crimes eles acontecem em lugares específicos, né? Se você for olhar ali a história do Tupac, aquele cantor, né, aquele rapper, são brigas que existem de gangues em lugares específicos. Você não mora ali, né? Obviamente você não vai passar por ali sabendo que ali é um lugar crítico, né? Em Miami você tem ali, eu morei muito perto de Little Haiti. Little Haiti é um dos bairros mais perigosos de Miami. Eu nunca tive problema, porque eu não ia para Little Haiti, né? Então é esse tipo de situação. Se você consegue evitar, você tem uma estabilidade econômica que te dá uma certa segurança, muito maior do que a grande maioria dos países do mundo, e sem dúvida nenhuma estabilidade jurídica, onde você pelo menos vê que alguns preceitos comuns do dia a dia, alguns outros, obviamente, a gente sabe que são estourados aí todos os dias, mas o comum dia a dia, que geralmente é o que você vai precisar, que é o que você vai usar, você está juridicamente protegido. E isso dá uma segurança muito grande. Então, eu não colocaria os Estados Unidos na 134ª posição, porque só pela questão da insegurança nesses casos específicos. Eu acho que ele merecia estar muito acima disso, se nós olhássemos um cenário maior. Bom, eu fiz um apanhado aqui para vocês, um vídeo um pouco mais longo, mas eu fiz um apanhado aqui para vocês abrirem a cabeça e começarem a enxergar o mundo de uma forma diferente. Não adianta só você olhar para um país porque, eu quero morar na Europa porque eu acho mais fácil. Não é o mais fácil. É onde você vai ter mais tranquilidade para sua família, mais capacidade de ganhar dinheiro e estabilizar a sua família e principalmente planejar seu futuro sem grandes altos e baixos, que eu acho que esse é o grande problema do Brasil. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo a sua opinião, que é sempre muito importante para a gente debater. Obrigado.